quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai amado e querido, entregamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos, Pai. Não compreendemos em alguns momentos os Teus propósitos, Pai, porque nós não somos capazes de entender o Senhor plenamente. O Senhor é muito maior do que nossa mente pode alcançar. Mas sabemos que a Tua palavra nos ensina que tudo aquilo coopera para o bem daqueles, Senhor, que o temem, que o amam. Por isso, Senhor, esse momento está entregue em Tuas mãos, Pai. Essa aula, o que será dito, o que será falado e o que nós podemos refletir e absorver desse conteúdo, Pai, que venha de Ti. Que nós possamos diminuir para que a Tua presença cresça, Pai, e a Tua vontade prevaleça. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que por uma gravação ou por um time diferente do que a gente previa. Mas nós sabemos que o Senhor sempre está disposto a nos falar. E os seus propósitos superam aquilo que nós, às vezes, imaginamos que poderíamos alcançar por nós mesmos. Gostaria de lembrar os irmãos que domingo que vem nós teremos novamente o culto drive-in, o culto drive-in. Que os irmãos se programem para que domingo que vem, no mesmo molde do anterior, estejamos juntos, mesmo que dentro dos carros, celebrando ao Senhor num momento muito especial. Bom, nós vamos para a nossa aula de hoje. O que nós temos trabalhado ao longo dessas EBDs é um caminho que nós temos que trilhar para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Se vocês repararem, cada lição, ela trata um casinho especial, uma questão especial de algo que venha para evoluir o nosso relacionamento com Deus. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar o nosso contato com Deus. O slide que está aparecendo na tela para vocês, ele é sugestivo, né? Dessa Bíblia conectada a um smartphone. A princípio, a gente pode imaginar que ela apenas está dizendo sobre fontes diferentes de buscar a palavra. E eu, na verdade, não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, até gosto. Acho que quanto mais fontes diferentes nós tivermos acesso à palavra, melhor para nós. Mas isso também nos reflete em nós uma realidade que às vezes me preocupa.
Vocês já repararam como é que quando a gente vai estudar algum assunto, é importante que nós tenhamos o conceito dele? Que nós sabemos e conhecemos a fundo o que aquilo representa? O problema é que hoje, o dinamismo da comunicação faz com que, ao a gente apertar um pequeno botão, a gente aceite a primeira resposta que tenha. Vocês querem ver? Se eu estiver navegando na internet e fizer uma busca na palavra oração, os primeiros conceitos que vão aparecer dos dicionários são esses que estão aparecendo aí na tela. O que é oração? Substantivo feminino, súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza ou prece, prédica, sermão e pregação. Essa é a visão secular. Isso é o que normalmente a gente aprende, ouve no dia a dia sobre oração, mas vindo de conceitos seculares. Reparem como é que a oração está muito associada a pedido, súplica. Vocês já repararam se o nosso relacionamento com Deus for só baseado em pedido, em súplica? Um negócio meio complicado, né? E às vezes a gente trata a nossa oração dessa maneira. A gente trata Deus como se fosse um, abre aspas bem grande aí, né? Um Papai Noel. Sabe, aquele ser que a gente faz uma lista de presentes e sai pedindo, na esperança de que alguma coisa a gente ganhe com aquilo. A propósito, como a gente coloca símbolos, né, mitológicos, como o próprio Papai Noel no lugar de Deus, né? Como a gente permite com que o nosso Senhor seja substituído por alguns outros símbolos que nós, momentaneamente, através do mundo, são eleitos como dignos, né, de receber a nossa admiração. Na verdade, quando a gente fala em oração no sentido cristão, nós vamos além disso. E é importante entender esse conceito para entender a lição de hoje. Oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. Instrumento crucial em todas as áreas da vida de um crente. Crente sem oração não é nada. E oração é relacionamento. Essa palavra relacionamento, ela é ampla. Ela vai além de só pedir alguma coisa para alguém. A minha esposa, ela me corrigia, né, e me corrige ainda em alguns momentos. Ela falava assim: amor, quando você está conversando às vezes um assunto que você entende com alguma pessoa, às vezes você capta muito rápida qual é a resposta da pessoa e você já interrompe, já complementa a dúvida dela. Se corrige, porque às vezes a pessoa quer expor a dúvida completamente. E durante muitos anos ela me corrigiu isso. Eu ainda tenho dificuldade em relação a isso e tento corrigir a cada dia. Porque, na verdade, um relacionamento ele tem que ser uma via de mão dupla. As duas pessoas precisam falar e serem ouvidas. E esse é algo que eu venho trabalhando há muitos anos. Agora, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de se relacionar com uma pessoa em que só ela fala. Ela pergunta, ela responde, ela se contradiz, ela reflete e você não faz nada. Você fica passivo, você não tem oportunidade nem de falar alguma coisa. Eu não sei se já tiveram essa convivência, esse tipo de vivência, mas como é difícil, né, conviver em um ambiente em que você não tem a oportunidade de ser ouvido. Em um ambiente que você não tem a oportunidade de expor nada. E eu não estou falando, no caso das pessoas que têm dificuldade disso, por serem tímidas demais ou se omitirem. Eu estou falando por ter alguém que domina aquele momento e não permite que outras pessoas se exponham. É difícil um relacionamento se manter dessa maneira. O que a gente lembra de um bom relacionamento? Sabe aquele momento de uma relação amorosa, aquela época do namoro, um namoro de verdade, né? Em que você quer mostrar o que você tem de melhor para outra pessoa? Sabe, aquela coisa bonita de que enquanto um casal está dormindo, o outro vai lá e prepara aquele café da manhã bonito, aquela mesa para quando o seu cônjuge acordar, verificar lá em cima da mesa, aquela mesa de café posta, aquele café quentinho, aqueles ovinhos mexidos. Sabe aquele relacionamento em que alguém aparece de surpresa num dia com uma florzinha para o parceiro? Sabe, aquele dia em que a pessoa acorda com uma surpresa diferente, ou um carinho diferente? Relacionamento normalmente é baseado num processo em que você quer dar o seu melhor para outra pessoa e quer receber o melhor da outra pessoa também. A questão é que no relacionamento com Deus, a gente está muito preocupado em só sugar de Deus aquilo que Ele pode oferecer.
E isso limita uma vida relacional completa com Deus, uma vida de oração completa. Esse estudo me falou muito, e eu busquei um material do Dr. Friesen, em que ele fala um pouco sobre o que é a oração plenamente. E ele, na verdade, classifica a oração em 5 tipos. Ele fala que nós podemos orar louvando e agradecendo a Deus, né? Louvor e ação de graças por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz. Nós podemos orar confessando e nos arrependendo. Nós temos a oração de pedidos, né? E súplicas. Nós temos a oração de intercessão e temos a oração de meditação. Essas são formas de termos um relacionamento completo com Deus. Sabe por quê? Você já imaginou o que é ter um relacionamento com uma pessoa que você nunca fala o quanto você admira? E Deus merece ser louvado simplesmente pelo que Ele é, adorado pelo que Ele faz. Ora, mas espera aí, como que eu faço isso no dia a dia para não ficar algo cansativo, para não ficar algo repetitivo? Olha, a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina. Pesquisa na Bíblia o que a palavra fala sobre Deus, sobre Jesus, quem é e o que Ele é. E você vai ter muitas palavras para poder louvá-lo. Minha rocha e minha fortaleza, é o meu refúgio, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, estrela da manhã. O Senhor é aquele que não me desampara, o Senhor é aquele que me supre, me provê. Então, se a gente buscar na palavra de Deus e pedir o direcionamento, como nós podemos louvar a Deus simplesmente pelo que Ele é? Ora, para pensar também no sentido do agradecimento. Como a gente pode agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem? Como nós podemos agradecer pelo simples fato de a gente estar respirando? Como nós podemos agradecer a Deus pelo simples fato de termos um lar em alguns momentos, e aqueles que não têm pelo fato de ter a oportunidade de se encontrar a Deus? Nós podemos agradecer a Deus por Ele ter nos mandado Jesus, por Ele ter nos dado a vida eterna, a possibilidade de chegarmos na vida eterna. Então esse é um momento muito importante no relacionamento. Não é um momento de mão única, é um momento em que a gente pode dizer para Deus e entregar a Ele aquilo que Ele merece, de reconhecer o papel dEle na nossa vida. Nós podemos usar esse momento de oração como confissão e arrependimento. Como é importante na vida de um crente isso, confessar e se arrepender dos seus pecados. E às vezes a gente não gosta muito dessa parte, né? É um trecho do nosso relacionamento com Deus que a gente gosta de passar batido, porque confessar e se arrepender, além do que a Bíblia fala, que nós já vimos em outras lições, ser essencial para a nossa caminhada cristã, é algo que às vezes é doloroso, né? É reconhecer as suas falhas. Não é confortável isso. Então a gente às vezes gosta de saltar essa parte. Petição e súplicas, claro, nós temos que pedir a Deus, a palavra fala que nós devemos colocar nossas necessidades aos pés de Deus. Mas a gente não pode concentrar 99% da nossa oração, às vezes 100% somente nisso. Intercessão. A palavra nos ensina que é muito importante interceder por outras pessoas. Quantos não precisam de estar cobertos com a oração? Como é importante partilhar isso, como é importante ajudar com que outros se fortaleçam. Além do que, a Bíblia fala que nós devemos fazer isso, é uma obrigação. Meditação. Esse é um trecho que a gente passa despercebido. O que é meditar? Meditar é meditar na palavra. Mas isso é uma forma de oração? É, porque é um momento em que o relacionamento também é de escuta. Quando a gente lê a palavra e pede para Deus falar com a gente, e a gente passa um tempo refletindo sobre aquilo, é o momento que Deus fala conosco. Então, se nós entendermos que a oração é relacionamento, é importantíssimo nós termos esse momento de termos a volta de Deus para as nossas dúvidas, para os nossos anseios. É um momento de deixar com que Deus fale conosco. A leitura da palavra, ela é imprescindível para que a gente consiga sentir a presença de Deus e sentir a vontade dele em nossa vida. Ora, o livro de Salmos, no capítulo 16, fala o quê? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Relacionamento é mais do que a gente entrar num momento com Deus e simplesmente deitar necessidades. Relacionamento é um momento de amor, é um momento de ouvir,
é um momento de falar, é um momento de se sentir feliz com aquela presença. Para pensar um negocinho agora. Quanto tempo você ora por dia? Quanto dura a sua oração? Eu fiz um exercício prático ao fazer essa lição comigo mesmo, de pensar sobre isso. E sabe qual é o problema de nós, crentes? É quando a gente às vezes está num dia cheio, atribulado e deixa para orar à noite na hora de dormir. A nossa oração às vezes não deve durar 2 minutos, né? Porque a gente apaga antes de concluir. Olha o problema. Se nós dedicarmos apenas 2 minutos de oração para cada um desses itens, nós teríamos que ficar no mínimo 10 minutos orando. Agora, se você pensar que ficar 2 minutos louvando e agradecendo a Deus não é o suficiente, você fala, não, é no mínimo 5 na minha vida, nós já estamos falando que você deveria passar 25 minutos por dia orando. Não, mas se eu dedicar 10 minutos para cada um, é interessante, né? Nós estamos falando em no mínimo 50 minutos de relacionamento com Deus. Quanto tempo efetivamente a gente está dedicando a Deus? Você sabe o que é a nossa hipocrisia? E eu falo nossa, com nossa bem grande mesmo, me incluindo nisso. Como nós somos hipócritas, né? A gente fala que Deus é a principal razão da nossa vida. Deus está acima de tudo. Esboçamos isso com os lábios. Mas quanto tempo por dia a gente dedica a Deus? Em obras e em relacionamento pessoal com Ele. Isso vale uma reflexão, né? E vale uma reflexão muito profunda, porque eu acho e acredito, na verdade, está longe de eu só achar, eu acredito que o Senhor, Ele ama um relacionamento profundo com Ele. Eu acredito que o Senhor ama quando nós estamos nos dedicando a criarmos um elo e um vínculo maior. E eu tenho certeza que quando isso acontece, as respostas de Deus são muito maiores para a nossa vida. Bom, como que a gente estabelece esse relacionamento e como a gente pode melhorar para termos um relacionamento adequado com Deus? Em primeiro lugar, os livros de Mateus e Lucas, e vai aparecer aí na tela de vocês os versículos, eles nos ensinam que é importante nós termos um lugar para isso, né? Em que nós chamamos de lugar secreto. A palavra de Deus nos ensina que é importante, em muitos momentos, nós nos retirarmos para ficarmos sozinhos com Deus. Vamos olhar a palavra de Deus lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 6, fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que o vê em secreto, te recompensará. E quando orares, no versículo 7, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidas pelo muito falar. Falar por falar não faz sentido. Repetir por repetir não faz sentido. A oração é de dentro para fora. Tem que ser o que o seu coração está disposto a falar com Deus. E se a gente transforma isso simplesmente num rito, num ritual, a gente não estabelece relacionamento. A gente está proferindo palavras que não saem do coração. E chega um momento que a gente perde isso, né? Então a gente precisa de um momento para isso. Jesus fez isso, né? Jesus se retirava, às vezes, em alguns momentos de perto dos seus discípulos, para orar sozinho. Jesus foi para o deserto. Jesus se retirava para o monte. Passava momentos em que ele queria ter uma intimidade com o Pai. E ele nos ensinou dessa maneira. Então eu creio que nós também devemos agir desse modo. E qual seria o nosso lugar secreto? Um quarto em casa? Seria o escritório? Às vezes é difícil, né? A gente estabelecer esse momento, esse local dentro do dia, ainda mais com todo mundo dentro de casa, igual esse momento de pandemia. Mas vamos pensar sobre o esforço que nós temos que ter para falar com Deus. Às vezes nós temos que nos retirar para algum local. Eu tenho um conhecido que, em alguns momentos, ele ia para dentro do carro. Ele em casa, né? Uma família grande, com 3 filhos, esposa, todo mundo junto, e ele não conseguia estabelecer um momento sozinho para ele ler a palavra, orar e refletir. Então ele ia para dentro do carro.
entrava no carro, fechava a porta e todo mundo sabia que quando ele estava ali era o momento dele, na garagem de casa. E era o momento que ele tinha para ficar com Deus. Eu tenho um texto que eu li de um pastor conhecido, em que ele dizia que ele ia para o banheiro quando ele estudava teologia. Ele ia para o banheiro antes de seus colegas acordarem e no banheiro ele fazia suas orações. Será que é o local mais adequado? Será que nós estamos agindo da maneira correta? Olha, o grande termômetro que você vai ter são as respostas de Deus. E eu creio que um momento dedicado a Deus é um momento bem aceito por Deus, desde que ele seja verdadeiramente dedicado. Precisamos desse lugar secreto, precisamos de um momento a sós com Deus. Postura na presença de Deus. Muitas pessoas acreditam que se orar somente de joelho ou com o rosto no pó, inclinado, curvado, em pé, ou seja, com posturas físicas, isso vai fazer muita diferença na vida de Deus. A Bíblia, na verdade, fala sobre todas elas. Se nós procurarmos no capítulo 9 de Esdras, temos um exemplo da oração de joelho. Em Êxodo 4, com o rosto no chão. Em 2 Reis, com o corpo inclinado e curvado. No livro de Isaías, com a cabeça inclinada. Neemias, em pé na presença do Senhor. Deuteronômio, prostrado. Salmos, com as mãos levantadas. Sem contar que vamos encontrar inúmeras outras formas na Bíblia como um todo. Mas eu acho que o que importa a Deus não é exatamente a postura que nós temos, e sim o que o nosso coração expressa. Então a postura física não é maior e não sobrepõe a postura do coração. Se você está de joelho, mas o seu coração não está ligado a Deus, você pode estar mostrando para as pessoas, talvez passando a impressão que você está fazendo sacrifício. Mas será que você está realmente conversando com Deus? E lembrando, se você está no seu lugar secreto, no momento a sós com Deus, a sua postura tem que refletir o que o seu coração está dizendo diante de Deus, o tamanho desse quebrantamento. Então Deus não está preocupado com a sua postura física em primeiro lugar, mas sim com o seu coração. Agora, se a postura física reflete o que o seu coração diz, com certeza isso agrada a Deus. Desejo de encontrar Deus. A nossa oração precisa ser desejosa. Nós precisamos ter essa vontade de ter um encontro real com Deus, de permitir com que Ele fale conosco, de não ter medo do que Ele vai falar, de não ter medo de expor para Deus os nossos anseios. Vamos dar uma olhada no livro de Jeremias? Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, versículo 13, fala assim: Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Queridos, buscar de todo o coração é ter a vontade real de encontrar Deus, é querer estar com Deus, é esforçar-se para estar com Deus. Como isso é importante? Orar, simplesmente porque eu tenho que orar todos os dias, faz com que a gente use de vãs repetições, como a palavra diz que nós não devemos fazer, faz com que a nossa oração seja como se fosse uma obrigação que a gente já não presta mais atenção nela. Sabe aquela coisa que você acorda todo dia de manhã e escova os dentes? Você em alguns momentos nem percebe mais do que isso. Alguns estudiosos, estudando o poder do hábito, o que o hábito faz com as pessoas, perceberam que quando você estabelece uma certa rotina, você acaba fazendo aquilo automaticamente, sem nem perceber que está fazendo. E o seu cérebro aponta e ele assimila isso. E isso explica, por exemplo, por que é tão difícil para algumas pessoas se libertarem de alguns vícios, né? Porque aquilo se tornou mais do que uma questão química, também um hábito diário de ação da pessoa. Então a nossa oração ela tem que ser um hábito, sim, mas ela não pode ser só um rito. Ela tem que ser um momento de expressão do nosso coração,
um momento de relacionamento. Lembra o que é um relacionamento? Relacionamento é você querer dar o de melhor para outra pessoa, sempre impressionar, sempre falar diferente, fazer com que a outra pessoa sinta a sua presença e o seu amor por ela. Isso é um relacionamento de oração profundo. Permitir que Deus se revele e derrame a sua alegria. Queridos, aí nós estamos falando sobre a importância da meditação e de ouvir a Deus. Como é importante ter na nossa rotina de oração diária o momento da leitura da palavra. Olha, mas você falou que nós temos que louvar, adorar, confessar, tal. Isso às vezes é muito difícil, às vezes eu não encontro as palavras certas para fazer isso tudo. A Bíblia tem as palavras certas, por isso que é importante a leitura dela. No louvor e adoração, vocês já repararam como é que nós temos verdadeiras orações cantadas nos louvores da nossa igreja e nos louvores conhecidos dentro do cristianismo? Ora, você quer pedir a Deus que Deus fale com você? Nós temos músicas para isso, louvores para isso, né? Quem não se quebranta quando ouve sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração? Quem não sente vontade de dizer para Deus, se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, porque eu sei que Tu és Deus. Vamos buscar dentro da nossa palavra, da palavra de Deus, a nossa inspiração para falar com Deus. E eu tenho certeza que quando fazemos isso, Deus fala com a gente. É o que eu sinto quando eu preparo um estudo para a EBD. Em primeiro lugar, Deus fala comigo antes de eu falar qualquer coisa para os irmãos. É profundo e é impressionante como é que a palavra de Deus, você tem no mesmo texto milhares de inspirações diferentes. Como é que o Senhor pode falar diferente para mim e para você, e não em interpretação diferente, mas em sensibilização diferente. É impressionante o poder de Deus. E é impressionante como nós temos que reservar esse momento. E a alegria nesse momento, o coração leve, um coração alegre, um coração tranquilo, um coração cheio do Espírito, é o melhor termômetro que isso está funcionando. Meus irmãos, eu tenho a história de um amigo, um pastor muito conhecido e muito dedicado à obra, em que uma vez num templo, numa igreja, numa cidade de interior, no meio do templo entrou um enxame de abelhas dentro do templo. E foi um volume muito grande, não dava tempo das pessoas correrem. E ele, naquela hora, clamou a todo mundo, parem e vamos orar, que é a única coisa que a gente pode fazer. E entrou num momento profundo de oração. Só que é muito engraçado ele contando essa história, porque enquanto ele estava de olho fechado orando, ele ficava pensando também, Senhor, será que eu já posso terminar a oração? Mas ele ficava, mas se as abelhas não tiverem saído, como é que eu vou ficar diante das pessoas se eu estou dizendo que o Senhor é Deus? Eu não posso permitir que o Senhor seja tratado como um Deus não verdadeiro se eu fizer isso. E ele continuava orando. Aí novamente ele parava, Senhor, será que já é o momento de eu parar? Já estou muito tempo orando. Mas Senhor, e se nesse momento ainda não tiver saído as abelhas, eu não posso te decepcionar, e continuava orando. Diz ele que no momento ele sentiu uma paz no coração, uma tranquilidade, uma alegria, e nesse momento ele encerrou a oração. E não tinha nenhuma abelha mais dentro do templo. E isso não foi uma história somente contada por ele, porque um dia ele pregando na igreja, que ele era pastor, chegou um jovem e falou com ele, pastor, você se lembra de mim? Aí ele falou assim, não estou me recordando. Eu era muito criança naquela época, na igreja, lá naquela cidade. Eu estava no dia que as abelhas entraram no templo. E aí as pessoas puderam atestar o testemunho vivo do que é um momento de relacionamento com Deus. Conheço uma outra pessoa que se libertou das drogas somente no momento em que ele chegou diante de Deus e falou que não aguentava mais aquela vida. E ele estava com drogas expostas na sua frente e parou para orar. E orou a Deus com tanta intensidade que ele só decidiu parar de orar quando ele sentiu a paz no coração. E quando isso aconteceu, aquilo que estava diante dele dava nojo a ele, e não mais um anseio por usar aqueles produtos, aqueles entorpecentes. Eu acho que uma oração profunda, um relacionamento profundo com Deus faz isso conosco. Traz para nós a paz e uma intimidade de tal maneira que a gente enche o nosso coração com a alegria de Deus. E eu creio que esse é o nosso alvo, é isso que nós temos que buscar. Agora,
quais os obstáculos? O que nos impede de termos esse relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, as distrações. Qual é a distração sua? O que mais te impede de dedicar um momento a Deus? WhatsApp? Desliga o telefone. Porque se o WhatsApp está te pedindo de relacionamento com Deus, por aquele período que você vai deixar o mundo para ficar falando com Deus, deixa o telefone para trás também. Leva a Bíblia em papel para não correr o risco de, enquanto você estiver lendo a Bíblia, aparecer uma notificação e você ser levado a ter que abandonar aquilo. Telefone, ligações, vá para um local onde não pega o telefone, ou deixa o telefone longe de você. Internet. Crianças, casa cheia de criança, é um momento que te atrapalha. Então busque um local onde as crianças não tenham acesso nesse momento a sós com Deus. Qual é a sua distração? O que te impede de ter um relacionamento com alta intimidade com Deus, um momento dedicado a Ele? É o sono? Busque um momento que você não está com sono. Durma mais cedo, acorde mais cedo, ou durma mais tarde se você não tem sono à noite. Mas busque um momento de integração. Se retire para um local onde que a sua intimidade sua com Deus é maior. Mas está tão difícil, eu não consigo fazer isso, peça ajuda. Ore em conjunto com alguém no início. Peça para que alguém te dê cobertura, te cobre por esse comprometimento diário. Sabe? Tem os tempos de oração aqui na igreja, nós tínhamos, né, assim, nos momentos presenciais, as pessoas se reuniam na sala de oração em dado momento. Busque esse momento a sós com Deus e rompa essas armadilhas, esses obstáculos, isso que cria distração. Evite no seu momento de oração de alguma forma. Crie um planejamento para que você tenha um momento a sós com Deus. Dúvida e incredulidade. No livro de Tiago, vamos abrir, Tiago capítulo 1. Tiago 1, versículos de 5 a 7. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Não podemos orar, como eu disse antes, como simples ritual. Nós temos que orar acreditando que estamos falando com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos ouve, nos atende e pode o impossível. É assim que nós temos que nos colocar diante de Deus. Dúvidas e incredulidades atrapalham esse canal de comunicação. Duvidar principalmente de que Deus é Deus e que Ele vai fazer o melhor para a gente. Porque às vezes a gente quer pedir coisa para Deus, mas a gente não perguntou para Deus se aquilo é o melhor para nós em primeiro lugar. E às vezes nós falamos, Deus não me ouve, né? Onde está a sua fé de que Deus proveu o melhor para você? Onde está a sua fé de que Deus realmente é aquele que vai fazer diferença na nossa vida? Relações familiares erradas. Em 1 Pedro tem um texto muito legal que fala sobre como é o comportamento dentro da nossa família, como os filhos devem respeitar os pais, como a esposa deve respeitar o marido, como o marido a esposa, e termina assim o texto, né? Fala, e vós maridos, tratei vossas esposas com dignidade, para que vossas orações não sejam impedidas, e algumas versões falam para que alcancem os céus. Ora, não estando num relacionamento adequado entre nossos entes, as nossas orações podem ser bloqueadas. Filho, se você não honra pai e mãe, a sua oração pode estar sofrendo bloqueio. Mulher, se você não trata sua família e seu marido com dignidade, sua oração pode estar sendo impedida. Maridos, se vocês não tratam as suas esposas com dignidade, as orações podem estar sendo impedidas. A Bíblia fala que é importantíssimo nós termos um lar debaixo da graça de Deus. E nós, homens principalmente, temos a responsabilidade de sermos o sacerdote nesse lar e levarmos essa palavra de Deus a sério e para todos os integrantes do nosso lar, da nossa família, para que as nossas orações alcancem os céus. Falta de perdão, discutimos isso algumas EBDs atrás, né? Quem quiser dar uma confirmada, vai lá no livro de Marcos 11, de 25 a 26. Se você tem algo contra alguém, em primeiro lugar você tem que pedir perdão a essa pessoa. Se você tem algo que precisa ser perdoado, peça perdão a Deus.
Nós precisamos exercer o perdão para que as nossas orações não sejam impedidas e também pedir o perdão. Motivações erradas. Tiago 4, né? Vós pedis e não recebeis porque pedis mal. Será que a gente está pedindo o que deveríamos pedir para Deus? Será que nós pedimos da maneira correta o que deveríamos pedir? Ou será que estamos colocando o nome do Senhor à prova? O que foi um dos pecados que impediu o povo a entrar em Canaã. Quando a gente pede para o Senhor abençoar algo que a gente sabe que não é muito legal. Pense nisso. Idolatria. A Bíblia fala em vários trechos, você repare Ezequiel 14, em que a palavra fala que aqueles que praticam a idolatria não terão acesso ao Senhor. O Senhor rejeita isso. Irmãos, não podemos idolatrar nada, porque é contra a palavra de Deus. Não podemos colocar ídolos na nossa frente. Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Esses são obstáculos que impedem que tenhamos um relacionamento profundo com Deus. Pois bem, então, o que nós devemos fazer? Devemos praticar o quê? Levando isso para o nosso dia a dia, como nós temos que sair dessa aula de EBD? Em primeiro lugar, encontrando o nosso lugar secreto. Vamos escolher qual é o nosso lugar secreto. Qual o local que nós vamos dedicar um momento a sós para falar com Deus e ouvir a Deus. É o nosso momento de relacionamento com Deus. É o nosso momento relacional. Identifique os impedimentos ao buscar a Deus. Identifique aquilo que te atrapalha esse momento a sós com Deus, esse momento de se aproximar a Deus, esse momento de ser ouvido por Deus. Trabalhe para que eles sejam eliminados da sua vida no seu momento com Deus. A alegria no coração é o termômetro. Vamos trabalhar a oração buscando sentir a alegria de estar nesse momento a sós com Deus. Vamos buscar aquele sentimento de paz ao orarmos e entregar os nossos anseios, ao louvar a Deus, ao pedir com que o Senhor revele a sua palavra para nós. E vamos deixar a palavra revelar. Vamos deixar Deus falar conosco profundamente. Vamos deixar com que Deus mostre como nós devemos ser. Qual deve ser o nosso eu, qual deve ser o nosso comportamento em relação aos nossos familiares, qual deve ser o nosso comportamento em relação aos nossos colegas de profissão. E principalmente, eu creio que quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, mais o nosso comportamento com Deus vai ser melhor. Mais Deus vai falar conosco. Mais nós vamos sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Mais vai fluir nossas orações e mais respostas de orações nós teremos. Que o Senhor Deus nos oriente sobre uma vida concreta de oração. Que o Senhor nos oriente para que tenhamos uma vida poderosa de oração. Que o Senhor nos oriente dentro da palavra como nós devemos nos aproximar dele. E que isso seja algo tão profundo na nossa vida, como se fosse um respirar, como se fosse o nosso simples ato de levantar e andar, como se fosse o nosso simples ato de falar. Que Deus esteja presente no nosso coração, na nossa vida, e que nós possamos entender a oração como um aspecto profundo de relacionamento. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Orla Interativa. Nosso administrativo está funcionando em horário reduzido, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 16 horas. Entre em contato com o telefone ao lado para mais informações. Todas as terças-feiras, uma live de oração no Instagram Igreja da Orla. Comece a seguir o nosso perfil e não perca esse momento muito especial com Deus. Você conhece o nosso Contágio de Esperança? Caso não, se inscreva em nosso canal do YouTube e receba todas as tardes uma palavra de esperança ao seu coração. Culto Drive-In acontecerá no dia 7 de junho, às 10 da manhã, no domingo, na Prainha Vila Velha. Você e toda a sua família estão convidados para esse momento especial. A Igreja da Orla está presente no Instagram, no YouTube, Facebook e no site www.igrejadaorla.com.br. No QR Code ao lado, você tem as informações de todas as nossas mídias sociais. Olá, irmãos! Os jovens da Orla estão à disposição de vocês, que são do grupo de risco, para fazer as suas compras, para assim servir vocês. Entre em contato conosco com o telefone aí abaixo. Deus abençoe! Todos os domingos, às 17 horas, o Orla Kids está disponível em nosso canal no YouTube. Papai, mamãe, chame toda a criançada, vamos sentar no sofá e participar desse culto. A MCM está se reunindo todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Maiores informações com a irmã Elcia e a irmã Solange. Deus abençoe! A Igreja da Orla está preocupada com a sua saúde. Ao sair de casa, se utilize de máscara, lave suas mãos com água e sabão ou passe álcool em gel. Certo, meus irmãos? Esse foi mais um Orla Interativa. Deus abençoe e até a próxima semana.